Queridos amigos, queridas amigas, vamos dar início nossas reflexões, mais uma noite de terça-feira, refletindo sobre a vida interior, a nossa tarefa de autoiluminação, que somos chamados constantemente a elaborar, a construir. Vamos nos preparando, encontrando no pensamento uma sintonia com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que esse momento seja nosso, com Ele, com o Pai Maior, com o Mestre e com os bons espíritos que nos acompanham nessa jornada evolutiva. Vamos tentar, se possível, esquecer algumas preocupações do cotidiano, nos situar de forma mental, otimista, à disposição do bem, das inspirações que hão de vir do alto pelo nosso anjo da guarda. Esses momentos não podem ser malbaratados. Quando se trata de envolvimentos, trabalhos espirituais, os espíritos sérios, quando o trabalho é sério, se aproximam e aproveitam esse ensejo para nos ajudar, nos orientar diante das lutas que enfrentamos. Então, não vamos considerar apenas aqui uma conversação entre nós, uma reflexão, mas um encontro de almas encarnadas, juntamente com espíritos amigos que estão interessados no nosso progresso. Porque à medida que a gente melhora, a gente possibilita a melhora do outro, onde estivermos. Quanto mais harmonia conquistarmos, mais essa harmonia vai alcançar os lugares onde estivermos. E é por conta disso que os espíritos investem nos convidando ao bem, ao amor, ao trabalho interior, à mudança, para que, pouco a pouco, a humanidade se transforme em um lugar de almas felizes. Vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a Deus que nos envolva, nos assista em mais um momento de reflexão sobre a vida espiritual, sobre o nosso papel, como nós estamos conduzindo a nossa vida em particular. Pedindo a Jesus que nos inspire, nos esclareça, continue nos conduzindo para o caminho da verdade e nos ajude, Senhor, a despertar a consciência para adotar essa verdade no nosso cotidiano. De luta a luta, de batalha a batalha, Senhor, nos ajude para que percebamos a importância de cada desafio enfrentado. São através deles que vamos encontrando a resistência que precisamos, o amadurecimento que precisamos. Envia, Jesus, os bons espíritos para nos acolher aqui nesse momento de reflexão, onde estamos maturando passo a passo a construção desse reino de Deus dentro de nós. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Amigos e amigas, nós, antes de darmos início à discussão da noite, eu gostaria de dizer para vocês, qualquer dúvida, qualquer fala que eu trouxer, se por um acaso alguma delas gerar alguma dúvida ou alguma interpretação dúbia em se tratando do Espiritismo, procure-nos no canal, mande a sua mensagem, o seu questionamento ou a correção, caso a gente esteja colocando alguma coisa errada aqui.
o que a gente procura nesses trabalhos é apresentar a doutrina espírita dentro da sua clareza, dentro da sua lógica, sem também querer defender uma verdade inquestionável. Cada um está aberto, né? Cada um está livre para examinar o conteúdo que ouve. O Espiritismo é uma ciência. Se não ocorrer questionamentos, dúvidas, pesquisas sobre o que é posto, a doutrina passa a não ter essa característica de ciência, que nos traz uma lógica que precisa ser pesada ou pensada sob um crivo de razão. Então, estamos aqui apresentando o que a doutrina nos traz e nem sempre, pelo tempo que temos, podemos discorrer longamente sobre determinados pontos. Então, a gente trata, às vezes, de enxugar, né? De fazer um certo resumo de algumas questões que são muito mais complexas, que são muito mais amplas. E é por conta disso também que eu convido vocês, é claro que eu imagino que todos já estudam o Espiritismo, mas eu convido vocês a continuarem estudando a doutrina pelos livros de Allan Kardec, e nós vamos vendo a beleza dessa doutrina, a riqueza e a lógica incontestável do pensamento que veio do Cristo através dos espíritos superiores, nos mostrando claramente, né, o porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos, e nos mostrando também a justiça de Deus e a explicação básica do porquê de tantas lutas, de tantas demandas, como nós citamos na semana passada, da dor, do sofrimento. A doutrina vai nos mostrando e nos convidando a estudar. E eu queria aproveitar também e pedir a vocês para tomar muito cuidado, exatamente por conta disso que eu disse, com todo tipo de live que aparece. A gente, ao assistir, fiquemos bem atentos, porque estamos encontrando pessoas que nos procuram e vão falar, estão disseminando, às vezes, algumas informações espíritas equivocadas. E nós as perguntamos assim: de onde você viu isso? Ela disse: eu assisti numa live na internet. Então, é porque está lá com o nome do Espiritismo que nós vamos assistir aquilo sem um exame profundo. Por isso que, para poder separar o joio do trigo, é necessário estudar a doutrina espírita, no caso nosso, né? Ou qualquer outra coisa. Para você poder dar um parecer, é necessário que você estude, para poder analisar o que está sendo posto ali. Então a gente precisa ter um pouco de cautela, para não sair dizendo tudo assim. Estamos encontrando sites, né, prontos, sites mesmo construídos, páginas no Instagram, onde a página é toda para divulgar mensagens de Chico Xavier, por exemplo, né, ou dos mentores de Chico Xavier. E acabamos encontrando essa semana, num dessas páginas do Instagram, uma frase com o nome de Chico Xavier, e não foi Chico Xavier que disse, foi Allan Kardec. Então a gente precisa estudar para que a gente não seja enganado, né? Para que a gente não se envolva com teorias que aparentemente parecem belas, mas estão extremamente equivocadas, mais perturbando a pessoa do que dando a ela uma clareza. Porque a doutrina, ela nos esclarece, trazendo também uma consolação. Certo? Então vamos hoje falar sobre a vigilância e a paciência. A gente vem discutindo aqui o poder do livre-arbítrio, não é? Que Deus nos deu. E através desse livre-arbítrio, que nós vamos despertando a consciência, nós vamos elegendo os nossos comportamentos. Através desses comportamentos que nós vamos tendo,
nós vamos plantando, fazendo uma plantação de comportamentos vários, eleitos por nós. Então, chega um tempo que essa plantação vai gerar uma colheita. Esta colheita, como disse Jesus, é obrigatória. Porém, a plantação é da escolha de cada um. Certo, isso nós sabemos, não é? E é importante examinar que, através do que se planta, nós vamos definindo o nosso futuro, que seja de paz ou seja de dor. Então, de que forma nós podemos nos atentar mais para este comando do livre-arbítrio? De que forma evitar tantos equívocos para depois não ter que colhê-los em forma de dores e de lágrimas? Deus é justo. E a cada um segundo suas obras. Por isso que a doutrina deixa bem claro que não existem vítimas. Existem espíritos que, dentro do seu processo evolutivo, à medida que foi optando por caminhos, ele vai construindo um futuro que gera sofrimentos causados por essas dores que nos chegam. Então, essas dores que nos envolvem advêm de escolhas transatas, a não ser que tivéssemos que dizer que Deus joga dados, o que Einstein negou. Ele não joga dados dizendo, agora é você que vai sofrer, não, agora é ele, agora é ela. Não. Deus é justo. Deixou-nos a liberdade e nós fomos compondo as nossas vidas ao longo das eras, através das nossas próprias escolhas. O que temos aí hoje é a construção destas escolhas. Lembra que nós falamos na semana passada sobre a resignação dinâmica? E qual é a resignação dinâmica? A resignação que não é porque eu plantei o mal que eu vou colher o mal, e isso é uma lei fatalista. Não. A resignação dinâmica é exatamente um movimento que eu aceito aquilo que está me acontecendo, no sentido de que é um fato, e naturalmente eu vou trabalhar para sair daquilo, utilizar da minha inteligência, do meu esforço, da minha vontade para buscar a felicidade. Então, nunca nós podemos dizer que quando alguém estiver sofrendo, seja o sofrimento que for, dizer que não, mas ela está passando isso porque é o karma dela. E não fazer nada por isto. Ou a própria pessoa dizer, não, eu não vou fazer nada porque eu estou resgatando. Sim, você está resgatando. Sim, você está quitando os delitos de antanho, mas isso não significa que você tem que ficar parado esperando essa prova passar. Pode trabalhar, pode se esforçar, pode protestar, fazer o que quiser para que saia deste lugar, na compreensão de só através de uma real mudança moral é que se vai equacionar a problemática. Nós podemos fazer vários movimentos para que as coisas se modifiquem. Mas, se os indivíduos continuarem os mesmos, eles vão produzir sofrimentos outros e outros infinitamente. Então, a proposta é mudar. Então, não nos acomodar, não baixar a cabeça, mas trabalhar para evitarmos tudo o que nos acontece de ruim, trabalhando para que isso dissipe e desapareça. Só que nessa trajetória do livre-arbítrio, a gente entra com a grande orientadora para que a gente evite ter deslizes no comando desse livre-arbítrio, que é a vigilância. A vigilância não é uma ferramenta utilizada pela criatura humana. Raramente ela aparece. Porque uma inimiga dela apareceu tomando conta dos corações. Ela deixa o indivíduo agitado.
ela deixa o indivíduo com os pensamentos acelerados. Ela produz uma certa ânsia, uma certa falta de ar. Ela também produz uma certa taquicardia, insônia, irritabilidade. De quem eu estou falando? Daquele sintoma que tem tomado conta da humanidade inteira, a ansiedade. Nós estamos tão acelerados que não estamos parando para pensar sobre a nossa vida, sobre os detalhes da vida. Não são os detalhes que compõem o conjunto? Pois é. Quando olhamos para o conjunto, ele não está muito bom. E o formato geral, não é? A obra posta e composta, ela traz alguns ruídos por conta dos detalhes. Detalhes esses que nós não percebemos ao longo da trajetória evolutiva, numa pressa, basicamente, de buscar as coisas materiais, os prazeres, as paixões, a felicidade aqui e agora. Uma forma de deter a ansiedade é entender que estamos aqui de passagem e que, por mais que precisamos ter as coisas e ser felizes o máximo que pudermos aqui, sem transgredir as leis de Deus, sem extrapolar nos abusos, por mais que nós tenhamos que buscar tudo isso, é importante entender que isso aqui vai passar. E se nós acelerarmos demais, vamos atropelar muitas coisas que vão gerar lá na frente muitas dores e nós vamos ficar sem entender por quê. A pressa de ser feliz, a ânsia de dar conta de tudo é tão grande que a gente não percebe que alguns detalhes são extremamente importantes e que precisam de uma certa vigilância para que eles ocorram de forma acertada e não venham prejudicar a obra. Por isso que nós vamos precisar desacelerar. E isso nós precisamos de doses de oração, reflexão, meditação, né? Exercitar essa ânsia de querer buscar as coisas, respeitar o aqui e o agora. A ansiedade, ela é inimiga do presente. Ela ignora o momento. Ela está sempre para o futuro. Então o indivíduo passa rápido aqui e no agora. Ele passa rápido. Já imaginando algo que às vezes está a 2 minutos à frente, a 10 minutos à frente. Mas ele nunca consegue focar no presente. Eu sempre brincava com os meus colegas de faculdade, quando a gente se reunia, eles falavam assim: daqui 3 anos a gente vai estar formado, olha, a gente vai estar isso, eu vou estar na minha casa, no meu consultório. Aí o outro falava, daqui um tempo. Aí eu brincava com eles, parava, olhava o relógio e falava: quantas horas? Aí seria o choque, né? Falava: quantas horas? 10h30, aula de quem agora? Aí eles pensavam rir, eles entendiam, né? Que eu estava chamando: bora, vem pra cá, porque se ficar muito lá, mal barata o que está aqui. Ignora o que está aqui. E sem o aqui, não tem o de lá. Ou, se abandona uma coisa aqui, faltará ela lá. Se não organiza bem aqui, lá estará completamente destoado. Então, para que a gente possa exercitar a vigilância, o primeiro passo é: eu preciso viver presente. Nesse momento agora, nós estamos aqui. Mas o nosso pensamento, muitas vezes, não. Está no depois daqui, do que eu vou fazer.
ou em algo que tem que, estamos sempre um pouco à frente. Nós precisamos fazer esse exercício de recuo. Precisamos ir recuando. Respirar. E se for o caso, fazer um simples exercício. Quando a ansiedade nos levar para o amanhã, para o daqui a pouco ou para o futuro, busca no ambiente em que você está um objeto. Olha o espaço em que você está. Se tiver com alguém, olha para esse alguém. Sintoniza com esta pessoa. Olha o que ela está falando. Conecte com o presente. Porque está acontecendo neste exato momento tudo que vai compor o daqui a pouco. Então, se esse livre-arbítrio, né, que Deus nos deu, ele nos gera liberdade, agora imagine essa liberdade acelerada. Nós já somos espíritos imaturos, nós já somos espíritos deseducados. Agora imagine um espírito livre para fazer o que bem quer, deseducado e imaturo e acelerado. Imagina o estrago que não faz. Ou imagina o tempo que perde. Como assim o tempo que perde? A ansiedade, ela dá uma sensação de que nós estamos perdendo tempo e que nós precisamos ganhar tempo. Não, ela está atropelando o tempo. Porque nós estamos sempre querendo adiantar o tempo. Então, quando a gente se harmoniza, a gente começa a fazer esse freio, a gente vai vendo que não, o tempo precisa ser aproveitado no momento em que ele está presente. Existem esses ditados comuns que a gente diz, a gente não sabe o dia de amanhã. Pois é, não sabe e fica programando o tempo todo. E fica querendo ir para o amanhã. Então é hora da gente começar a fazer esses pequenos exercícios de comandar as emoções, de fazer um recuo, um silêncio, uma diminuição da velocidade e conectar-se com o presente e examinar o que há nesse presente. E aí dar mais atenção, porque um presente bem cuidado, bem examinado, favorece um futuro mais em ordem, mais ajustado. Então, são acontecimentos do presente que precisam basicamente desta vigilância, porque é nesse exato momento do presente que nós estamos definindo futuros. Sabe aquele erro de impulso? Sabe aquela fala solta? O tanto que ela trouxe de estrago no futuro? Há coisas que nós estamos nos queixando hoje, mas que foram produzidas pela nossa invigilância lá atrás. Não tivemos o trabalho de examinar com mais cautela as coisas que estão ao nosso redor. Principalmente o que nós estamos fazendo das nossas vidas. É bom avaliar. É bom vigiar o que está acontecendo. Não é nos tornarmos robôs o tempo todo, fazendo um exame, mas é sempre bom estar atento ao que se está pensando. A gente pode começar por aí. Vamos vigiar mais o que nós estamos pensando. É bom? Isso aqui é bom? É bom. Então vou continuar pensando. Mas esse pensamento está batendo demais na minha cabeça. Por que isto? O que está acontecendo? Então, olha, a vigilância ela nos mantém com um nível alto de atenção sobre nós. É tudo que nós precisamos. Atenção mais acesa, porque eu sou dono do meu destino. Se eu sei que eu posso produzir um futuro de paz ou de sofrimento, então como é que eu posso não vigiar o barco que eu conduzo? Que é a minha vida. Como deixar o mar da vida ir levando o meu barco para onde ele está indo? Se eu não fico atento com esse barco, eu posso
deixar algumas coisas passarem e daqui a pouco eis o barco com problema. Então é hora da gente começar a fazer esse recuo, olhar para o presente. Então a gente pode fazer um exame agora aqui. Faça essa pergunta para você. Como é que está a sua vida no atual momento? Pronto. Quando a gente olha assim, mesmo que por cima, já que nós estamos aqui analisando, comece a analisar no atual momento. É esse atual momento em que se é pedido para se fazer alguma coisa. Porque passou, vira passado e gera um acontecimento no futuro. Sabe a flecha no arco? Pá, soltou a flecha, não tem como detê-la. Ela vai alcançar o seu alvo. Por isso que nós precisamos dar mais atenção a quando se fala de lei de causa e efeito, liberdade de ação, porque eu preciso examinar o que eu estou fazendo. Porque se a gente fizer uma vigilância mais aguçada, nós vamos perceber que tem coisa errada no meio. Tem coisa que a gente acredita que é certa e não é. Tem pensamentos, tem palavras e tem comportamentos que a gente acha que são comuns e não são. Podem ser comuns no sentido de todo mundo fazer, mas isso não significa que é certo. Tem uma maneira de falar, tem uma fala que eu trago, tem um gesto que eu produzo e que aquilo se automatizou tanto por invigilância, né? Aquilo se automatizou tanto que eu acho que aquilo é normal. Eu acho aquilo até divertido. Mas quando a gente começa a parar mesmo, examinar, vigiar isso, a gente vai conseguir perceber que tem comportamentos nossos infantis, tem comportamentos nossos que são de ordem traumática, dessa existência ou de outras. Vamos perceber que estamos tendo comportamentos revestidos de orgulho, de egoísmo e de tantas outras imperfeições. Vamos ver que nós estamos conduzindo uma relação afetiva de forma equivocada, ou que nós estamos enxergando o nosso trabalho de uma maneira. Tem muita coisa para a gente vigiar, que significa o que? Acompanhar. A vigilância é um acompanhamento de si. Então, tem uma frase, se eu não me engano, é lá no Hospital São Geraldo, que diz assim: a vigilância é o preço da segurança. Enquanto uns dormem, outros devem velar. A vigilância é o preço que a gente paga para ter segurança. Então, como é que a gente pode andar a esmo? Quem é que pega um carro numa estrada cheia de veículos e fecha os olhos e aperta o acelerador? É assim que a ansiedade faz conosco. Fecha o olho, não quer saber, vai. E aí vem os atropelos, os acidentes e a gente está se embolando, né? Mas quando o ser vigia, ele começa a refletir um pouco mais, ele consegue ouvir mais, e ele consegue criar estratégias mais firmes, ele consegue encontrar caminhos mais sólidos, ele consegue encontrar respostas mais assertivas, ele consegue interpretar o que está acontecendo, isso com vigilância. Senão, a gente faz uma pesca de tudo que nos está acontecendo de forma ansiosa, faz uma leitura rasa, superficial, criando interpretações equivocadas, optando por caminhos também equivocados, que nos trarão a um fim desagradável. E muita coisa que está acontecendo com a gente foi muitas vezes só por conta de uma vigilância. Não precisava ter acontecido aquilo. Nós estamos tão soltos sem vigilância que estamos produzindo quase que sempre ressonâncias negativas por conta desta falta de ordem, sabe? Ou pelo menos de cadência para fazer as coisas. Nós podemos ser pessoas ágeis, né? Que têm muita prática no fazer, mas a gente pode, nos momentos em que nós estivermos em casa, ou descansando, ou caminhando até, fazendo alguma coisa,
um momento da gente fazer uma vigilância, um exame do presente, naquele momento. A gente costuma a dar diagnósticos, vamos dizer assim, psicológicos, emocionais, espirituais, o tempo todo. Eu estou com dor de cabeça. Eu vou tomar um remédio. Eu estou com dor de cabeça. Deve ser obsessão. Eu estou com dor de cabeça. Deve ser aquilo que aconteceu. Então a gente vai criando vários diagnósticos do que está acontecendo com a gente. Sim, mas não é o seu diagnóstico. É acho que. Peraí, por que eu estou com essa dor de cabeça? Por que Tem uma historinha de Chico que eu lembrei. Eu não sei se eu vou acertar. Faz tempo que chega alguém e conta para Chico que ela teve uma discussão muito grave dentro de casa e que quase aquilo espocou em uma agressão. A pessoa disse que ela sentiu uma vontade de ferir a pessoa muito grande, mas não feriu. E ela estava ali no centro pedindo ajuda porque ela estava com uma absurda dor de cabeça. E ela não estava entendendo. Então Chico disse para ela que a vontade de ferir foi tão forte e tão aprisionada que produziu o impacto físico, trazendo uma dor de cabeça. Então, existem coisas que a gente não quer ter a explicação. A gente quer achar. A gente precisa fazer essa vigilância que a gente vai tendo explicações de coisas que a gente vai ficar pasmos muitas vezes. Eu não tinha pensado nisso. Sabe aquilo que você fala? Chega alguém e fala e você diz assim, menina, eu não tinha pensado nisso. Não pensou por causa da preguiça de pensar. Não vigia, né? E chega um outro que está ali, olha, né? E fala, mas menino, mas não era que era isso. Mas como é que eu não pensei nisso? Não pensou, porque não para pensar. Precisamos parar para pensar de algum momento. Como eu falei, não precisa ficar num canto ali quietinho, parado, você não tem tempo para isso, é na hora que você vai estar fazendo alguma coisa. Mas sempre temos um tempo para meditar sobre o cotidiano, ou sobre aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo isso? Eu preciso saber de mim. Autodescobrimento não é só detectar que tem imperfeições e virtudes. Não, mas é se entender na vida, se entender no cotidiano, nas relações com o outro. Por que eu acho dessa forma? Por que eu estou tão irritadiço hoje? Fenômenos emocionais, fenômenos psicológicos, fenômenos espirituais acontecem conosco o tempo todo. Nós somos um ser, um feixe de emoções, de Joana de Ângeles. Nós somos um ser psicológico. A nossa subjetividade está aí pulsando. Nós somos seres espirituais, estamos mergulhados no psiquismo divino. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual, cheio de companhias ao redor. Então, vários acontecimentos existem. Só que a questão é, não estamos dando tanta atenção a tudo isso. Criando, como eu disse, diagnósticos rasos sobre isso, quando tem outras interpretações que precisamos ter. De repente não é bem aquilo. São coisas que nós estamos produzindo, são coisas que nós estamos sendo chamados e a gente não se detém. E quando não há essa vigilância, não há ordem, não há equilíbrio, não há um cadenciamento de comportamentos mais felizes para que ocorra resultados mais agradáveis. Há uma agitação, há preocupações exacerbadas, problemas, muitas coisas para se dar conta. Então, não acredita que pensando pode-se elaborar um roteiro ou pode-se deter em um exame mais apurado para resolver a questão. Acha que tem que resolver assim, de forma afobada, de forma ligeira, falando muito rápido, ou pensando muito rápido, ou agindo muito rápido. Tudo bem, existem questões que a gente tem que fazer assim, mas nem tudo. Às vezes, aquilo que passa a ser rápido para ser feito, se ele fosse elaborado antes, não precisaria de tanta ligeireza. A gente entenderia os passos de cada coisa para fazer. Não tem muita coisa que não precisaria essa correria, essa agitação.
se ela fosse pensada antes. Uma conversa que se vai ter, um trabalho que se tem que fazer, um compromisso que tem, né? Enfim, a gente precisa vigiar os nossos passos, nós precisamos vigiar o que estamos pensando, né? Falando. Eu falo isso agora, é o momento ou não? Vale a pena? Tudo isso é vigilância. Vale a pena falar isso agora? Mas se eu falar, por que meio que eu quero falar? Peraí, eu acho que eu quero falar porque eu quero ser o sabichão. Eu quero falar porque eu não vou... Porque está na ponta da língua. Vocês conhecem isso, né? Comigo é assim, né? Falou, está na ponta da língua. Certo. Isso é o comportamento dos ansiosos, me desculpe, dos desequilibrados também. Que está na ponta da língua é algo que basicamente não foi maturado, pensado, comedido. Quando Jesus falava, nada estava na ponta da língua. Já estava tudo arrumado no coração. Então, por isso aquela serenidade. Nós estamos deixando de ser serenos. A ansiedade está nos tirando desse equilíbrio. Nós estamos deixando de ser serenos. Nós estamos ficando irritados. Nós estamos ficando raivosos. Nós estamos ficando impacientes. É a falta dessa vigilância. Tem que ter primeiro esse olhar. A vigilância, para nos levar à paz, ela primeiro nos leva, olha, sonda, corrige, ajusta e vai. E aí a gente vai com mais equilíbrio. E é nesse equilíbrio que a gente vai construindo a paz. A paz que não é a ausência de problemas. A paz que é um equilíbrio que se vai construindo dentro para enfrentar os desafios. Sem desespero, sem ausência de fé, sem transtorno, sem ansiedade. Mas a gente nesse mundo difícil... Pois é, mas eis o desafio nosso, não é? Eis o desafio nosso. Este é o grande mérito de um mundo tão tumultuado, ser sereno. Isso aí é um prêmio. Isso aí é uma grande bênção. Em um mundo tão ansioso, ser calmo, comedido, sem ser lerdo, sem ser aquele que vai procrastinar. Nós não estamos falando de parada de ações, mas de um cadenciamento dessas ações, de forma que você esteja atento a tudo que esteja pensando, falando e fazendo, porque afinal de contas o futuro que vem aí é composto por ti exatamente agora. Então nós vamos procurando a nossa forma de meditar. Eu conheço uma amiga que ela diz que ela medita varrendo a casa. Outra lavando prato, não é? Outro arrumando os filhos para ir para a escola, outro dirigindo. Qual é o seu lugar que você conseguiria fazer isso? Já sabe? Só não pode dizer dormindo. Tá bom? Dormindo não. Mas onde é que você fala, aqui, nesse momento aqui que eu paro, nesse momento que eu estou aqui labutando, aqui eu estou, é andando, né? É andando. Então procure o lugar em que você possa fazer um exame. Não tem um check-up que todo ano tem que ser feito com o médico? Pois é, a gente precisa fazer esse check-up nosso quase todo dia. Porque essa máquina corpo, guiada por esse espírito que somos nós, não para. Nós estamos produzindo ações o tempo inteiro. Porque pensar é agir. Então, o tempo todo, ninguém para de pensar e está agindo. Por isso, Jesus disse que o adultério começaria do pensamento. Porque é uma ação. Então, como é que está você e sua vigilância? Tem se olhado? Tem se percebido? Ou está dando conta de muita gente e esqueceu de si?
Não é? Quando você diz, eu não tenho tempo para nada. Será? E esse tempo está sendo utilizado para quem? Para o outro, muitas vezes, não é? Você talvez esteja dizendo, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para mim. Precisa ter. Precisa ter. Então, comece a vigiar. Faz um exame de si mesmo. Vigia a forma de se conduzir diante dos outros nas diversas experiências do cotidiano, mas desacelera. Nós não podemos perder a paz, porque o pouco de paz que nós temos precisa ser preservado e trabalhar continuamente para aumentar. A gente precisa ter mais paz, porque as lutas são diversas, os desafios, os conflitos, os problemas estão aí. Então, a gente vai ser arrastado de roldão por esse arrastão que está vindo aí. Então, a gente precisa, como diz Joana de Ângeles, ter tento. Ou seja, parar aqui, pensar, me ajustar, ver minhas fragilidades, ver de que forma eu estou conduzindo as situações, os acontecimentos, as relações, e ali pegar o volante e ir dentro de uma velocidade que eu não venha esquecer os detalhes, não venha esquecer os acontecimentos do cotidiano, que não podem ser ignorados, não podem ser colocados para trás. Detalhes são importantes na nossa convivência familiar. Quem está muito ansioso dá muita atenção aos acontecimentos maiores, sem esquecer que eles foram forjados na intimidade do detalhe. Então, vamos orar, como disse Jesus, e vigiar a nós. Não é? A nós. Uma vez a minha mãe disse uma coisa engraçada, ela disse assim, eu falei, só fica prestando atenção em tudo, nessas coisas, ela fazendo um comentário, ela falou, Jesus disse, orai e vigiai. O cara de olho aberto, ela entendia que o vigiar era olhar lá fora. Não, primeiro olha dentro, porque o que define a nossa felicidade é o que está dentro. O que define essa paz que a gente diz tanto querer, está aí dentro. Então, se eu não vigio esse comando a um carro sem freio descendo uma ladeira, e qual é o final desse acontecimento? Uma batida violenta, deixando o carro por muito tempo irrecuperável. Então, freio, respirar e vigiar e poder, assim poder falar. Hoje eu estou acelerado. Olha, eu estava bem pela manhã. Por que eu estou mal à tarde? Preciso examinar. Olha, assim, vai se dizendo, vai se discutindo, vai se analisando no pequeno tempo que tivermos. E isso a gente vai ter mais paz, né? Mais equilíbrio e discernimento. Aí a gente vai evitar muitas brigas, discussões, falas que ferem. A gente vai deixar de ignorar coisas importantes. Coisas importantes que a gente ignora, passa, não vê. Às vezes não é da ordem da indiferença. É a pressa, é tão grande que a gente sai anulando um monte de coisa. E no meio desse monte de coisa existem detalhes muito sérios. Que lá na frente a gente pode sentir um certo pesar, dizer, por que eu não me atentei a isso? Então, esta é a forma que a gente tem de acertar no livre-arbítrio. Então, se eu sou livre, certo, eu sou livre. Mas agora eu elegi uma vigilante.
eu convoquei agora uma vigilante. Ela ficará atenta a tudo que eu faço. Por quê? Porque é minha vida. Quando a dor chega, dói em mim. Quando os problemas espocam sobre mim. Então, eu é que não vou deixar-me solto, conduzido pela ansiedade em busca de coisa nenhuma. E quando a gente fala coisa nenhuma, é no sentido de a morte chega e leva tudo. Até o corpo. Então, para que essa vida corrida, desesperada, sem eixo, sem norte? Para quê? Para ter as coisas tudo bem, a gente pode ter isso de forma mais tranquila. Porque a ansiedade também nos leva a um grande problema, esquecer a vida espiritual. É tanta coisa que tem aqui na Terra que a gente quer ter, que a gente quer organizar e que tem que dar conta. E tudo bem, tem tudo isso, mas você é espírito, não é? Não reencarnou para ficar na Terra só aí, né? Galopando na ansiedade para ter as coisas. Aí a morte lhe atropela no meio da esquina, na ponta da esquina, e agora? Bem, agora nada. Sim, agora você utilize dos seus valores espirituais, que você reencarnou foi para isso. Agora você utilize eles para transitar no mundo espiritual. Aí a pessoa fala, conquistas espirituais? Menino, eu não tive tempo para isso. Eu não tive tempo para isso, não pensei nisso. Pois é. A vigilância vai nos mostrar que o apego à matéria está galopando lá na frente. E o espírito está cá atrás. Sem tanta atenção. Então eu preciso vigiar. E na hora que eu começo a olhar para mim, eu vou vendo as reparações e os ajustes que eu terei que fazer. E aí começa um trabalho. E aí a gente vai vendo que a gente pode conseguir ter uma harmonia maior e o corpo agradece. Porque esse corpo agitado adoece, cansa, se estressa. Então o corpo agradece. Espera aí, eu preciso parar. E aí a gente vai vigiando, meu Deus, essa internet, eu não saio desse celular o tempo todo. Não é toda hora esse celular, é toda para cima e para baixo. Meu Deus, eu preciso, não é? Porque é outro foco de distração muito grande. Então, ele não vê o presente passar, não é? A gente começa a olhar a internet quando olha, meu Deus, já passou tanto tempo, pois é. E aí Emmanuel vai dizer, um tempo que você nunca mais vai recuperar. Tempo este, diz Emmanuel, que poderia ter sido feito muitas coisas valiosas para o teu futuro. Malbaratas o tempo, perde tempo, abusa do tempo para coisa nenhuma. Depois pedirá tempo para poder, já não há mais. É hora de passar para outras etapas. Então, a vigilância vai nos mostrar o valor do tempo também. Como nós estamos engolindo esse tempo. Daí, quando a gente fala, eu não tenho tempo eu não tenho, analise para você ver. A gente pode olhar, a princípio, pela internet, celular, não é? Vamos fazer uma pesquisa? Vamos ver quanto tempo a minha relação com a internet no celular engole tempo. Vamos fazer uma contagem? Eu vou pegar meu celular agora, aí eu olho a hora. Vamos ver quanto tempo eu fico. Depois soma depois e vê o que... Estou dando só um exemplo do celular, né? Tem várias outras coisas, né? Que a gente procrastina e fica, não, depois eu faço, não, e não faz, e conversa... E aí fica com conversas tolas, com conversas vazias, e o tempo ali passando, e a reencarnação passando, e a gente só engolindo tempo. Aí quando tem que dar conta das coisas importantes do cotidiano, da sobrevivência, ele fala, meu Deus, eu não estou podendo ter tempo nem de rezar mais. Arilson, eu não fui lá ver isso lá, eu não estou sem tempo. Olha, eu não fui fazer uma prece, eu não fui visitar isso, eu não fui fazer uma caminhada, eu estou sem tempo. Por quê? Por
Claro. Aonde estão os pedaços de tempos engolidos? A gente pode examinar isso, fazer uma pesquisa. Então, para ter paz, a gente precisa de paz na cabeça. A gente precisa ter paz, porque o mundo está perturbado. As pessoas estão perturbadas. Nós temos que nos fincar no equilíbrio, porque tem muita coisa séria tentando nos arrastar. Tá bom? Desejo paz, desejo luz para vocês. Caso queiram, se inscrevam lá no meu canal. A gente está postando as palestras lá e de vez em quando outras palestras de outras lives que fazemos, canções, enfim. Se inscreva, aguardo vocês lá. Se inscrevam também no canal do Francisco. Muita paz. Até semana que vem.